Eu quero falar nessa noite sobre a oração de Salomão. A oração de Salomão. Não sei se você já reparou, mas Salomão temos duas orações que são creditadas a Salomão. Salomão é um homem de Deus. 2 Crônicas capítulo 1 começa mostrando que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Por que Salomão pediu a Deus sabedoria? Salomão pediu a Deus sabedoria porque Salomão se viu diante de um grande desafio. Que desafio era esse? O desafio de estar ali fazendo um trabalho de conduzir o povo, reinando sobre o povo, no lugar de ninguém, nada mais, nada menos do que o rei Davi. Então eu quero convidar você nesse momento a estar participando. Eu estou vendo aqui, a Dalva sobe por aqui, a pastora Joyce sobe por aqui com o filho dela, está vendo o desencontro aí, Dalva, tá bom? Então eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo. A história de Salomão é narrada no livro de 1 Reis e 2 Crônica. Salomão foi o 8º filho de Davi, o herdeiro do trono. Ele era muito apreciador de algumas artes. Ele gostava de arquitetura, ele gostava muito de botânica, astrologia, literatura, enfim, o resumo do currículo desse grande rei. Ele escreveu 3.000 provérbios, ele escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127. Então Salomão é este homem que se dedicava, acima de tudo, à literatura. Apesar de ser conhecido pelo dom da sabedoria, na sua velhice, Salomão deixou a desejar e viveu a velhice de maneira tola, ou seja, fez muita tolice e renunciou e abriu mão do compromisso que ele tinha com Deus, provocando uma grande instabilidade no reino de Israel. O reino dele cresceu tanto, a Bíblia fala que vinham gente de tanto lugar para ter uma audiência com Salomão, de tanto era o seu prestígio. Quando ele assumiu no lugar de Davi, a Bíblia diz que ele corre para Deus. Eu acredito que o medo de começar um ministério, então ele não se via capacitado, então ele corre para Deus e ele vive uma total dependência de Deus. Eu gosto muito de quando nós vamos chamar alguém, a pessoa diz assim, mas eu estou morrendo de medo, eu não sei fazer. Isso é maravilhoso, é um prato cheio para Deus. Porque Salomão tinha medo, Salomão não tinha experiência, e porque teve medo, não tinha experiência, ele precisou depender de Deus. Quando a pessoa se acha muito boa, quando a pessoa se acha muito capacitada, acaba deixando Deus em segundo e terceiro plano. Salomão, ele começa o seu reinado em total dependência de Deus. A Bíblia diz que ele exagerou no holocausto. Ele faz um holocausto e ele sacrifica 1.000 animais ali no holocausto. A Bíblia diz que aquele holocausto sincero que Salomão fez, ele atraiu a atenção de Deus para a sua adoração sincera e extravagante, porque a lei não pedia aquilo. Então foi algo que a extravagância veio do coração dele. Então aquela adoração sincera, aquela adoração extravagante, eu lembro de Noé. Eu sempre gosto de citar, Noé faz um culto michuruca, no teu pensamento não tinha ministério de louvor, só tinha muito bicho, e a Bíblia diz que Deus se agradou do culto de Noé,
E por conta do culto de Noé, Deus fez uma promessa: nunca mais destruirei a terra. O culto de uma família impactou a nossa vida, impactou a humanidade. A Bíblia diz que Salomão também presta um culto a Deus com uma adoração sincera, uma adoração extravagante. Conclusão, a Bíblia diz que ele colheu grandes resultados, pois o coração quebrantado e um coração contrito, disse o salmista no Salmo 51, verso 17, a um coração quebrantado, a um coração contrito, não desprezará o Senhor. Salmo 51, verso 17. Pode colocar para a gente, André, por favor, para a igreja recitar comigo? E a Bíblia diz que naquela mesma noite, ou seja, ele faz o seu culto, ele passa o dia fazendo o seu culto, e naquela mesma noite aparece o Senhor a Salomão. Verso 17, 51, 17. Tudo porque o coração desse homem estava quebrantado e o coração estava contrito. Olha aqui, eu quero deixar claro que não foram os sacrifícios, não foram os animais, mas o sacrifício foi uma maneira que ele fez, que ele tinha em suas mãos, mas o Senhor não olha para as ofertas, ele olha para o ofertante. Então vamos lá, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Então a Bíblia é clara, o coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor nunca olha para a oferta, o Senhor olha para o coração do ofertante. A Bíblia diz que ele colhe esse resultado, e diz assim, naquela mesma noite, apareceu Deus e falou: pede-me o que queres que eu te dê. Desse meu lado aqui, não vou pedir para você falar não, mas delira comigo aí na maionese, pensa comigo um pouquinho. Imagina, você vai para casa hoje e você está dormindo, ouve uma voz: Carminha, fique de pé, sou eu, Deus, que está falando. Você ouviu a mensagem, eu quero repetir o que eu fiz com Salomão, Carminha, eu quero repetir o que eu fiz com Salomão, pede-me o que você quer. Esse meu lado aqui, imagina, Deus chegando e falando: pede-me o que você quer. Não era nem o gênio, né, que tem direito a 3 pedidos, né? Era o Senhor Deus falando para Salomão assim: pede-me o que você deseja. Por que Deus estava falando isso? O que fez Deus se levantar do seu trono e falar isso para Salomão? O que impulsionou? Deus queria que ele fizesse um bom reinado? O que levou Deus a fazer isso com Salomão? A Bíblia diz que foi o coração quebrantado de Salomão, foi a oferta que Salomão fez. Disse o Senhor, naquela mesma noite apareceu o Senhor para Salomão e diz: pede-me o que tu queres. Verso 7, respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim fizeste reinar em seu lugar. Agora pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a meu pai, porque tu me constituíste rei sobre este numeroso povo, como o pó da terra. Dai-me, pois, sabedoria e conhecimento. Repita comigo: dai-me, pois, sabedoria e conhecimento. Feche os teus olhos, aproveite esse ambiente e coloca a mão no teu coração, não é mais repetindo. Faça essa oração para o Senhor. Peça ao Senhor sabedoria e conhecimento. E a Bíblia diz que o Senhor responde imediatamente, quando Salomão diz assim: pede-me o que tu queres, ele fala assim: dai-me sabedoria e conhecimento. A resposta imediata de Deus, um motivo: Salomão tocou
no coração de Deus com a sua adoração. A Bíblia diz, verso 12, que o Senhor disse para Salomão, portanto, verso 11, disse Deus a Salomão, portanto, foste este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos que te aborrecem, viu, tinha gente aborrecendo ele, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo. Deus falou assim, eu estou alegre contigo, Salomão, porque você entende que o povo é meu, e tu estás pedindo sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Aí o Senhor escancara, né? Sabedoria e conhecimento são dados a ti, como tu pediste, mas eu darei também riqueza, bens, honra, nenhum rei haverá antes de ti, e nem depois de ti haverá igual. Jesus vai testificar isso, dizendo que Salomão era um rei que andava de maneira impecável, e Jesus, para exemplificar os pássaros com as suas cores, com as suas penas, com as suas plumas, o Senhor diz assim, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como eles. Então, ou seja, Salomão agradou o coração de Deus por ter feito um pedido inteligente. A sabedoria de Salomão que quando ele começa a reinar, ele começa a ter sabedoria, ele começa a ter habilidade para reinar, e a sabedoria de Salomão começa a atravessar os muros de Jerusalém, e a sabedoria de Salomão chega em outros continentes, a sabedoria de Salomão começa a ecoar em todo o mundo. E tudo fica mais forte quando em 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 28, tem um episódio que uma mulher perde o seu filho e troca com a outra enquanto a outra dormia. E elas estão discutindo, ambas dizendo que o filho era dela, e foram para o rei Salomão, e as pessoas estão olhando como que o rei vai resolver aquela situação, e você sabe da história, como Salomão resolve aquele episódio, simulando que iria dividir a criança no meio, e a verdadeira mãe pula e diz que não, então eu prefiro deixar com essa, e Salomão assim identifica a verdadeira mãe. Então essa sabedoria, nesses momentos emblemáticos, nesses momentos de tensão, que Salomão tinha uma facilidade para resolver, a Bíblia diz que ele começa a ter fama, e a rainha de Sabá, lá já no Egito, vem ver Salomão, e alguns estudiosos afirmam que essa mulher andou 20.000 quilômetros em cima de um lombo de um camelo, caminhando para ter uma audiência com Salomão. Nessa noite eu gostaria que você voltasse o olhar para a oração de Salomão, e quais as lições que nós podemos aprender sobre essa oração que Salomão faz. Essa aqui é a história do Salomão, mas o que eu posso aprender com essa história? Eu dividi em três momentos. Em primeiro lugar, eu aprendo que Salomão, em sua oração, reconheceu a bondade e a misericórdia de Deus. Diz assim no verso 8, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai. Não foi com ele era criança, mas ele entendia, ele via como Deus tinha sido bom para com o pai dele. Então ele disse assim, como tu fostes bom para com o meu pai, eu vi como tu trataste o meu pai. Então a Bíblia diz que eu aprendo com Salomão, em sua oração, em reconhecer
a bondade e a misericórdia de Deus. Tem como botar aí, André? 2 Crônicas 1, verso 8. Isso, vamos lá, toda a igreja. Isso. Irmãos, a Bíblia diz, e a vida de Salomão é muito interessante. Por quê? De todos os filhos de Davi, ele era o 8º. Ele era o candidato menos provável para o cargo. O nascimento de Salomão, você sabe que foi, a princípio, uma união ilícita, foi uma união feita de maneira adúltera, que culminou com uma conspiração para matar o marido da mãe do Salomão. Então você sabe que a união de Betseba e Davi começa meia truncada. Então Salomão, ele tendo muitos irmãos, já com a idade avançada, com a idade já de ter direito ao cargo de ser rei, então Salomão estava cada vez mais se achando, talvez, sem condições de disputar aquela vaga. Só que a Bíblia diz que o Senhor usa o que não são para confundir aqueles que são. O Senhor pega aquele que é desprezado para confundir aqueles que são ovacionados. Então a Bíblia diz que Deus manda Davi dar essa oportunidade a Salomão. Deuteronômio 5, verso 9, Deus havia avisado, e Salomão, estudioso da palavra, sabia que Deus castigaria o pecado do pai até a 3ª geração. Salomão devia estar contando, tem eu, vem meu filho e vem meu neto. Está feia a coisa para a gente, não vai sobrar nada. Então, ou seja, Salomão sabia disso, que ele sofreria as consequências de uma atitude do seu pai. Em outras palavras, até a 3ª geração de Salomão haveria maldição. Então esse rapaz, vindo nesse contexto, debaixo de uma palavra de maldição, então esse rapaz tinha tudo para não conseguir o que ele conseguiu. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele entra com misericórdia, e se a lei tivesse sido aplicada, ele seria banido daquele lugar, mas o Senhor entra com misericórdia. E sabe o que acontece com Salomão? Mateus capítulo 1, verso 6, ele entra para a genealogia de Jesus. Salomão entra para a genealogia de Jesus. 1 Reis capítulo 4, verso 24, o reinado de Salomão é um reinado de paz, não tem guerra. Ele agora tem um reino, e nesse reino não havia guerra. E agora, 1 Crônicas 29, 9 e 10, 22, 9 e 10, aí eu quero que você leia comigo. 1 Crônicas, capítulo 22, 9 e o capítulo 10. Por quê? Além de reinado sem paz, além de entrar para a genealogia de Jesus, havia uma promessa. Repita comigo. Havia, mais forte. Então vamos lá. 1 Crônica 22, verso 9 e verso 10. Leia, toda a igreja. Então Salomão tinha uma promessa, e ele
todo aquele episódio que ele viveu, ele tinha vindo de um adultério que o seu pai havia cometido, ele tinha vindo, ele era o mais novo, e geralmente a lei mandava ser o mais velho, então tudo conspirava contra, mas Salomão tinha uma promessa. Repita comigo: Salomão tinha uma promessa. E eu quero dizer, você também tem uma promessa. Você também tem uma promessa. Tem um cântico que o ministério cantava, antigo, ele diz: sou filho da promessa, nasci dos sonhos de Deus. Então, ou seja, Salomão não cantava isso aqui com o ministério de louvor, mas ele sabia que ele era filho da promessa, ele nasceu da promessa de Deus. Eu creio que a postura humilde de Salomão e a total dependência de Deus foi o ingrediente de sucesso para ele fazer um grande reinado. Tudo que somos, irmão, são resultado das promessas de Deus. Quando você crê na promessa de Deus, você avança. Quando você crê que Deus tem promessa na sua vida, você não fica engasgado, você não fica parado, porque você tem promessa. Em segundo lugar, eu aprendo que Salomão colocou suas esperanças nas promessas que Deus havia feito. Agora, ó Senhor Deus, 2 Crônica 1, verso 9, esse texto que nós lemos: agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai. A oração dele é a seguinte: agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai. A promessa não tinha sido feita a ele, mas a promessa havia sido feita a Davi, o seu pai, e ele estava reivindicando: Senhor, cumpra-se essa promessa, a tua palavra dada ao meu pai, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Cumpra-se a promessa. E eu quero pegar agora aqui um parêntese, não está no meu objetivo, mas para dizer o cumprimento da promessa. Quando a Bíblia diz que agora, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, está se cumprindo uma promessa que Deus havia feito a Abraão, em Gênesis capítulo 13. O Senhor chama Abraão e diz: olha, Abraão, ele não tinha filho, a sua esposa era estéril, e o Senhor falou assim: eu vou fazer você pai de uma grande nação, e os seus descendentes serão como a areia do mar. Então agora o Salomão diz assim: agora, pois, cumpre-se a tua promessa feita a Abraão, sobre Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra, cumprindo-se a promessa de Gênesis capítulo 13. Não duvide da promessa de Deus na sua vida, não, meu. Não duvide. Eu gostaria de destacar que o jovem rei sabia que não iria faltar a palavra de Deus na sua vida. Jesus pegou as promessas ao seu respeito no Antigo Testamento e se agarrou a ela. Você vai ver Jesus, Isaías capítulo 29, verso 18, Isaías 42, Jesus vai dizer essas promessas em Mateus capítulo 11. Então ele está dizendo assim: olha, como disse o profeta a meu respeito, e a Bíblia diz que Jesus viveu essa promessa de Isaías 29 e de Isaías 42. Ou seja, se o próprio Jesus tomou posse da promessa de Deus, por que você está demorando tanto a tomar posse da promessa de Deus na sua vida? Salomão falou para Deus: tu me fizeste uma promessa, tu me fizeste uma promessa, e eu me movo por essa promessa, e eu respiro por essa promessa, e eu vivo por essa promessa, que ela se cumpra na minha vida. Repita comigo, coloca a mão no seu coração: eu tenho uma promessa, e que ela se cumpra na minha vida.
Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho promessa, ninguém nunca veio para dizer, eis que Deus te diz uma promessa. Esquece o homem, você tem a palavra é a promessa, é a palavra de Deus, então esquece o homem. Salomão foi bem sucedido, e eu coloquei talvez 3 achismos meu. Primeiro, ele pega o texto de 2 Crônica 1:9, e ele fala para Deus, olha, eu sou o cumprimento da promessa de Abraão, de Gênesis 22. Segundo lugar, ele talvez tenha dito assim como Abraão creu, eu também creio na promessa. Terceiro lugar, isso é tudo achismo meu, que Salomão pode ter falado, eu creio que ele pensou, se as promessas se cumpriram no passado, vai cumprir também agora no presente. Então Salomão deve ter dito assim, bem, se as promessas de Abraão se cumpriram, então a promessa agora que eu tenho vai se cumprir. Agora você que está aqui nessa noite pode dizer assim, se a promessa de Abraão se cumpriu, se a promessa de Salomão se cumpriu, a minha vai se cumprir. Levante a mão e diga assim, a minha promessa ainda está valendo. Irmãos, a sua vida, você que está aqui nessa noite, você é resultado da promessa de Deus lá no livro de Gênesis. O Senhor prometeu que mandaria um esmagar a cabeça da serpente. O Senhor prometeu que Ele ia levantar uma igreja. E nós estamos vivendo o cumprimento da promessa de Deus. Olha o que o Senhor diz em João capítulo 15, 16. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então, ou seja, eu sou escolhido de Deus. Viva isso, não duvide disso. Nós não temos capacidade humana de lidar com o chamado de Deus, mas a promessa de Deus, ela vem recheada, sabe com o quê? Romanos capítulo 8, verso 26, o Senhor diz, eu vou te dar o Espírito Santo geme, o Espírito Santo intercede por você. Se você não consegue conviver, se é muito para você, as promessas que eu estou te dando, as palavras que eu estou te dando, Ele está dizendo assim, eu vou te dar meu Espírito Santo, e Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força para você viver as promessas que eu tenho para você. Leia comigo Romanos 8, 26 e 27, palavra do apóstolo Paulo, Romanos 8, 26 e 27, vamos lá. E da mesma também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, mais forte. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como nós, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, ou seja, meu irmão, o Senhor sabia que talvez você ia receber essa promessa, ia ficar com cara de bobo olhando para o alto. O que eu faço com essa promessa? É muito para mim, eu não vou conseguir. A Bíblia diz que o Senhor te dá o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, além de te ajudar, Ele te dá sabedoria, Ele te dá inteligência. Salomão, ele pede, 2 Crônica 1, verso 10, dai-me sabedoria, dai-me sabedoria. Em termos bíblicos, conhecimento é informação, entendimento ou revelação vem de um período de relacionamento verdadeiro com Deus. Ou seja, o que Salomão pede? Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Ou seja, o conhecimento é informação. Você tem a informação, O que é a sabedoria? É como você vai usar a informação que você tem. Às vezes a pessoa tem a informação, mas não sabe usar, não adianta nada.
Conhecimento é informação. Então, você tem informação, mas não vai resolver o seu problema. Você precisa de sabedoria, você precisa de entendimento. E sabedoria, entendimento, vem de um relacionamento verdadeiro com Deus, estudando a palavra dEle, se dedicando a Ele, se envolvendo com Ele. A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Você aplica o conhecimento, então você é um sábio. Conhecimento e sabedoria andam de mão dada. Salomão não é bobo, ele pediu sabedoria e conhecimento. O próprio Salomão falou: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E também agora em Provérbio 9, verso 10, ele disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele disse que o temor do Senhor tanto dá entendimento como dá sabedoria. Irmão, sabedoria é uma dádiva, é um presente que Deus dá para nós. Tiago capítulo 1, verso 5 e verso 6, o Senhor está dizendo: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Repita comigo: se você, mais forte, então fale para você mesmo: eu preciso de sabedoria. Olha, o meu irmão colocou ali para nós, vamos ler? Tiago 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos, a Bíblia mostra alguns dons, e dos 9 dons que a Bíblia apresenta espirituais, aparece a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então é um dom de Deus. Dons dos 9, nós temos palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, segundo registrado em 1 Coríntios 12, verso 8. Encerrando, Salomão recebeu o que pediu. A Bíblia diz que quando ele pergunta a Deus: quem poderá governar este teu povo? Verso 10. E ao fazê-lo, ele falou: olha, Deus, o povo te pertence. Eu quero que você entenda que você pode chegar para Deus e dizer e falar assim: Senhor, quem poderá governar? Como eu posso educar esses filhos que te pertencem? Que os filhos são de Deus. Como eu posso administrar esse negócio que te pertence? Como eu posso administrar esse dinheiro que te pertence? Como eu posso administrar? Nós somos administradores. Peça a Deus conhecimento, peça a Deus sabedoria, não em prol de você mesmo, mas use a mesma sabedoria de Salomão. Ele pediu, e diga ao Senhor: Senhor, tudo pertence a Ti. Tudo pertence a Ti. Peça a Deus conhecimento, peça a Deus sabedoria para fazer a diferença neste mundo de Deus. Que o Senhor complete essa palavra no seu coração. Leia em casa, medite mais, peça o Espírito Santo para trazer à sua memória detalhes que o pastor talvez passou despercebido desse texto tão rico, dessa oração tão poderosa, a oração de um homem que prosperou. Às vezes as pessoas pagam caro para ouvir uma palestra de uma pessoa que foi bem sucedida porque montou um negócio. E nós estamos ouvindo aqui uma palavra, uma oração de um homem que igual ele não teve na terra, e nem antes dele haverá, houve, e nem depois dele haverá. Então eu oriento a você: leia o que o Senhor fez com Salomão, Ele pode fazer na sua vida.